Shalom, Ubrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida Dani, arquiteta, que ela pergunta sobre a aula da nossa diretora Mora Rivka sobre o Sefer Torah, que eu pedi para ela fazer essa aula usando o Sefer Torah Sefaradi, para mostrar para vocês assim a cultura do Oriente Médio, a riqueza das comunidades orientais, que eles colocavam o Sefer Torah dentro de uma caixa toda trabalhada com pedras preciosas e faziam um trabalho muito, muito lindo para colocar o Sefer Torah dentro, o pergaminho do Sefer Torah. Até 500 anos atrás, que inventaram a gráfica, todo mundo que estudava a Torá, tanto homens quanto mulheres, as filhas do Rashi, elas estudavam Torá com Rashi, não tinha outra coisa a não ser o próprio Sefer Torah. 500 anos atrás, inventaram a gráfica de encaixar letrinhas, mas antes disso, na época do Rambam, na época do Rashi, as filhas do Rashi, todo mundo que estudava Torá estudava direto do pergaminho. Então, os separadim, eles cuidavam bem, assim, eles colocavam esse pergaminho dentro de uma caixa toda trabalhada, tipo um porta-joias. A joia da nossa cultura, o Sefer Torah, dentro de um porta-joias. As comunidades europeias eram mais pobres. Então, tudo lá, se você vê um desenho que a gente tem, uma foto antiga sobre a sinagoga do Baal Shem Tov, para vocês verem a simplicidade do lugar. Até hoje, eu vi que o Rebbe manteve essa simplicidade. Nós rezamos sempre no Summer Summit, na sinagoga do Rebbe, em New York. A sinagoga é a coisa mais simples. Ou seja, essa simplicidade ela já é premeditada para mostrar para você que todo mundo tem a ver com a Torá, não importa o seu status. E a próxima aula, pedi para o nosso querido Hillel fazer uma aula sobre o Sefer Torah Ashkenazi. Então, assim... Vai ser o melhor vídeo. Oba! Parabéns. Eu pedi para ele filmar o Sefer Torah Ashkenazi, para vocês verem a simplicidade. Em volta do pergaminho tem o vestido, uma capa de pano, de veludo, bem mais simples do que o Sefer Torah Sefaradi. E a pergunta da Dani é: por que na hora que a nossa diretora Mora Rivka abriu o armário da Torá, o Aron HaKodesh, que é chamado o armário sagrado, tinham lá alguns Sifrei Torá. E a resposta é simples: que nunca aconteça. Às vezes o Sefer Torah está passou. É uma coisa normal, sendo que essas letras elas são escritas em cima do pergaminho com uma tinta grossa. Às vezes estoura uma letra se apaga. Às vezes a pessoa que estava lendo, caiu uma gotinha de suor em cima da letra. Depois a tinta da letra se espalhou, vai precisar consertar. Enquanto não conserta, não dá para ler nesse Sefer Torah, então já tenho reserva. E outro motivo é que na sexta-feira, antes de entrar o Shabbat, o Gabai da sinagoga, ele já prepara o Sefer Torah, coloca no lugar da leitura do Shabbat, para que na hora da leitura as pessoas não precisem ficar esperando rodar o pergaminho. Imagina um livro, 5 livros, né, que é dividido em 5 livros. Essa divisão acontece num pergaminho só, mas é um número de linhas que determina que terminou um livro e começou outro. Tem algumas linhas em branco no próprio pergaminho, mas o pergaminho é um só, não tem 5 pergaminhos dentro daquela caixa. Imagina o Hazan terminou a Vezat HaBrachá e vai começar a Bereshit. Então terminou a última parashá e vai começar agora a primeira. E ele tem que rodar tudo isso. Vai levar muito tempo.
Então, o Gabbai da sinagoga, o diretor da parte técnica da sinagoga, ele já deixa o Sefer Torah naquele lugar que na hora que ele é aberto, já abre naquela parashá. Às vezes tem 2 parashot e tem vezes que tem até 3 parashot. Às vezes vai ter a parashá do Shabbat e depois o Maftir vai ser parashá do Rosh Chodesh. Às vezes vai ter dentro de uma festa judaica, ou às vezes vai cair o Shabbat e Hanukkah, e Shabbat, Rosh Chodesh e Hanukkah. Então vamos pegar um dia desses, que também é Shabbat, também é Rosh Chodesh, também é Hanukkah. Precisamos de 3 Sifrei Torah, cada um vai abrir no lugar na leitura do dia. Esses são os motivos básicos. Agora, eu vi muitas sinagogas que não têm esse poder aquisitivo, então eles têm um Sefer Torah só. Então, você tem que esperar na hora, você tem que mudar da parashá para o Rosh Chodesh, você vai esperar bastante tempo. Aí, um pouquinho de paciência nessa hora. E esse é o motivo principal. Também perguntaram assim, em relação a mulheres, se a mulher pode dar um beijo no Sefer Torah, pode abrir o Sefer Torah. Eu próprio, na festa de Simchat Torah, eu seguro o Sefer Torah, levo para o lado das mulheres, cada mulher dá um beijinho, uma coisa super normal. A gente ensina as crianças a ter amor pela Torá. Diz o Rav Ovadia Yosef que o problema de uma mulher fazer a leitura da Torá para um homem é porque pela Torá, o mandamento de estudar a Torá, um dos 613 mandamentos divinos, ele é mandamento do homem, que a gente tem que estudar a Torá dia e noite. Se a Torá desse para a mulher esse mandamento, ela ia falar para o marido, olha, fica com a criança, eu vou agora para Yeshiva, eu vou estudar a Torá. O marido ia falar, mas eu não tenho leitinho para dar para a criança vai chorar, ela fala, se vira, né? Dá um suco de laranja. Para que isso não aconteça, a bondade divina, Hashem, Deus, a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem, ele não deu essa mitzvah para as mulheres, quer dizer, a mulher pode ficar em casa com as crianças. Então, sendo que todo o mandamento divino, quando a pessoa não é obrigada a cumprir, ele não consegue cumprir isso para alguém que é obrigado a cumprir, diz o Rav Ovadia Yosef que se as mulheres querem fazer uma sinagoga para mulheres, e uma mulher vai ler o Sefer Torah para outras mulheres, elas podem fazer como os homens. Elas podem pegar o Sefer Torah, abrir, ler, mas contanto que seja uma sinagoga somente para mulheres. E lá em Israel acontece um problema que eu não quero que vocês confundam uma coisa com outra. Tem mulheres no Kotel que elas são feministas. Então elas querem ler o Sefer Torah para os homens. E isso que é proibido pela Torá. Quer dizer, se elas estivessem na sinagoga delas, não teria problema uma mulher, 10 mulheres rezarem juntas e uma ler o Sefer Torah para todas, assim diz o Rav Ovadia Yosef. O problema é só quando elas misturam os homens nessa história. Aí já é problema de Halachá. Então desejo a Dani, que fez a pergunta, e a todos vocês, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov, Kabbalah Zatorah Besimcha Bepnei Mes.